Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar falando para vocês. Eu já peço aqui que Deus nos inspire, que os bons espíritos responsáveis por essa reunião nos envolvam, para que a mensagem seja a mensagem correta, para que o sentimento seja o sentimento adequado. Fico feliz aqui de ver amigos, né, que eu não vejo há algum tempo, a Caterine, o Adriano, os filhos do Fábio, né, Felipe e Rodrigo, que só vi a carinha da imagem, mas... E já é talvez a terceira vez que eu falo para as pessoas aí do Antônio de Pádua, terceira, quarta vez. Então, muito obrigado pela paciência comigo. Bom, nós vamos falar desse tema que parece estranho, né? Materialismo, espiritualismo e Deus. Por que reunir essas três coisas, né? A ideia é que a gente termine falando sobre Deus, o máximo possível sobre Deus. Mas é extremamente importante a gente falar sobre a questão do materialismo e do espiritualismo dentro de cada um de nós. Então, a gente vai trazer também esse contraste, materialismo e espiritualismo. Antes de eu começar a projetar aqui os slides, vou aproveitar que a gente está aqui numa sala mais acolhedora e vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser, abre o microfone e responda. Vocês aí, todos vocês, acreditam em Deus? Se alguém não acreditar, fique à vontade, viu? Se tiver alguma dúvida. Todo mundo acredita? Por quê? Por que vocês acreditam em Deus? Bom, segundo o Fábio, por causa das estrelas, né, Fábio? Não vale colar da meio-meio, não, tá? É o que cada um sente. Não fui eu, foi Meimei, né, Adriano? Tá bom. Vamos pensar aí enquanto a gente fala. Eu vou projetar aqui os slides, tá? Tá aparecendo esses avisos. Tá aparecendo já? Já, Beleza. Fernando? Então tá bom. A gente vai começar, tá, gente, com uma... Eu não sei se eu consigo passar por aqui. Não, tem que ficar aqui no PowerPoint. Então eu não vou ver vocês, qualquer coisa, se for necessário, eu abro o microfone e falo, tá? Eu vou começar a nossa conversa aqui passando um videozinho de uns 6 minutos para vocês, que é uma viagem mais ou menos pelo universo, que vai mostrar alguns astros, né? Comparação de tamanhos, e aí a gente vai caminhando, enxergando esse universo cada vez mais de longe, e para ver o que a gente consegue ver. O vídeo está com legendas em inglês, eu vou falando algumas coisinhas, né, só para direcionando. Ele tem uma música, mas provavelmente vocês não vão ouvir, que está dentro do PowerPoint. Então, eu vou dar algumas faladas no meio do vídeo e depois a gente começa a nossa fala propriamente dita. Como nós vamos dar uma passeada pelo universo e as distâncias são muito grandes, então nós vamos trabalhar muito com essa unidade, ano-luz, que não é novidade para ninguém, todo mundo já ouviu falar em anos-luz, mas para a gente ter uma ideia do tamanho dessa distância, se a gente levar em conta que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo, um ano-luz seria uma distância que a luz demoraria um ano para percorrer, que dá 9,5, mais ou menos, trilhões de quilômetros. Mesmo aqui em Minas, não é logo ali, é uma distância considerável, né? Para vocês terem uma ideia, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, ele está a 8,3 minutos-luz da Terra. Essa é a distância do Sol para nós. Então, isso significa que se o Sol se apagar num determinado momento, a gente ainda consegue ver a luz do Sol por 8,3 minutos antes de dela desaparecer, né? De tão longe que ele está. Imagina essas coisas que estão a milhares, bilhares de anos-luz de nós. Então, vamos lá. Tá aparecendo para vocês o filme?
A tela tá preta. Ah, tá começando agora. Tá começando uma luzinha, né? Tá. Tá. Um dos maiores planetas rochosos que já se descobriu, né? Agora já começam os planetas gasosos do nosso sistema solar: Urano, Netuno, Saturno, Júpiter. Essa aqui é uma estrela pequena, né? Um anão vermelho, né? Você vê que Júpiter já tem tamanho de estrela, né? É um planeta muito grande. A nossa Terra já sumiu ali naquela escala. Esse é o nosso Sol. E agora vão aparecer outras estrelas da nossa galáxia, né? Essas aí já tem mais de 1 bilhão de quilômetros de raio, de diâmetro. E seria um dia-luz. Vão olhando que nós estamos nos afastando daquela estrela, ainda não está aparecendo nada nas vizinhanças. Enquanto estivermos nessa distância de dias-luz. Agora já deu 1 ano-luz. A partir dos 2, 3 anos-luz, começam a aparecer outras estrelas. Essas são outras estrelas da nossa galáxia, cada uma com seus planetas, cada planeta com seus satélites. E aí nós estamos caminhando para fora da Via Láctea para conseguir enxergá-la de longe. Então, essa é a nossa galáxia. A gente está aqui no finalzinho de uma dessas espirais. Essa é uma outra galáxia espiral também, Andrômeda, que, segundo os cientistas, vai se colidir com a Via Láctea daqui a bilhões de anos, né? E aí nós conseguimos enxergar uma série de outras galáxias. Hoje em dia já se conhece mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de sóis também. Essas todas são galáxias. E aqui nós estamos numa distância tão grande que a gente começa a ver elas se enovelando, no que eles chamam de clusters, né, de aglomerados, superclusters de galáxias. Parece um novelo, né? Imagina quantos planetas não tem aí. Já estamos em alguns bilhões de anos-luz, e esse seria o nosso universo, né?
segundo algumas teorias modernas, um dos universos, né? Dentro do multiverso. Bom, é isso. Então a gente deu essa voltinha. Daqui a pouco a gente vai precisar um pouquinho dessa lembrança. Então, ó, vamos começar a nossa fala fazendo essa contraposição entre o materialismo e o espiritualismo. E eu trouxe aqui definições de dicionário, tá? Dicionário comum, não é nenhuma definição espírita. E eu trouxe duas conotações para cada termo. E vocês vão ver que eles são o oposto um do outro. Então, primeira conotação a respeito do materialismo, o dicionário diz o seguinte: materialismo é a doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Ou seja, é uma doutrina que diz que não existe nada além dos fenômenos mentais, dos fenômenos sociais, que, por exemplo, o nosso pensamento é uma secreção do cérebro e por aí vai. Já o espiritualismo é uma doutrina que consiste na afirmação da existência ou realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferença e preponderância em relação ao corpo material. Então, ao contrário do materialismo, que diz que só existe matéria, o espiritualismo também diz que além da matéria existe o espírito e que ele não só existe, como ele é a parte mais importante. Ok? Isso em termos de doutrina filosófica. Em termos de comportamento, a gente poderia pegar essa outra conotação que está no mesmo dicionário. A gente também pode dizer que o materialismo é um comportamento, maneira de viver, estado de espírito de uma pessoa ou sociedade extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Então, uma coisa é você ser materialista filosoficamente, você acreditar que só existe matéria e que a matéria explica tudo, que tudo vem lá do Big Bang e acabou. E outra coisa é você ter um comportamento materialista, que é esse comportamento extremamente devotado para a matéria, devotado aos bens, os valores e prazeres materiais, mesmo que você se diga espiritualista. Existe essa contradição, né? É muito comum a gente encontrar espiritualistas materialistas, até espíritas materialistas. Em oposição a isso, o comportamento espiritualista o espiritualismo seria a teoria de que, supondo a realidade autônoma e condicionante da alma em relação ao corpo, o espiritualismo afirma a superioridade moral dos valores nascidos do espírito sobre as inclinações dos desejos e desejos materiais. Então, não é só correr atrás de prazeres, de matéria, tá certo? Mais importante do que você acreditar que existe alguma coisa além da matéria é você não ter um comportamento como se só acreditasse nisso. Então, olha só, quando eu estou chamando aqui de espiritualismo, eu não estou falando que espiritualismo é igual a espiritismo. Espiritismo é uma das doutrinas espiritualistas. Qualquer doutrina que acreditar que existe um espírito é uma doutrina espiritualista. Então, as religiões todas que nós conhecemos, né? O catolicismo, o protestantismo, o budismo, qualquer religião, os muçulmanos, eles são espiritualistas, judeus, porque eles acreditam que existe alguma coisa além da matéria. E o Kardec criou o termo espírita, o espiritismo, para exatamente diferenciar o espiritismo dessas outras doutrinas espiritualistas. Ok, vamos caminhar um pouquinho. Eu vou chamar a atenção aqui, vou fazer um parêntese, para o panteísmo, que, embora seja uma doutrina espiritualista, né, o panteísmo admite o espírito, mas as consequências morais do panteísmo são tão ruins quanto as do materialismo.
O panteísmo ele diz o seguinte, que o somatório de todos os espíritos é Deus. E, na verdade, Deus é o somatório de toda a criação dele. E que quando um espírito encarna, ele sai de Deus como se fosse uma gota, ele passa a sua vida como se fosse essa gota fora do oceano, e que ao terminar essa vida material, o espírito volta ao todo. Ele volta ao oceano, e aí deixa de ter individualidade. Ele volta a ser parte do todo, parte de Deus. E, com consequências morais, o panteísmo é tão ruim quanto o materialismo. O materialismo não admite nada depois da vida. Então, não existe nenhuma consequência depois da vida de alguma coisa que você faça boa ou ruim. Porque não existe nada depois da vida, né, material. O panteísmo já diz que existe alguma coisa depois da vida material. Mas como você perde a sua individualidade, na prática também é como se deixasse de existir. Nada do que você fez de bom ou de ruim tem alguma consequência boa ou ruim depois da desencarnação. E é estranho a gente admitir que, se nós somos parte de Deus, como que nós podemos ser tão complicados e imperfeitos, né? Então, esse Deus não seria grande coisa também. Olha só. Então, os materialistas dizem que a matéria se explica, que tudo pode ser explicado pela própria matéria. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, entre a questão 1 e 14, ele trata sobre esse tema, sobre o tema voltado para a divindade, voltado para Deus. E na questão 7, eu vou começar fora da ordem, né? Kardec pergunta para os espíritos superiores o seguinte: poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Em outras palavras, a matéria se explica sozinha? E a resposta dos espíritos é: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. A gente vai. O que quer dizer isso? Se você pegar, por exemplo, uma mesa de madeira, essa mesa de madeira teve uma origem numa tora de madeira, que teve a sua origem numa árvore que foi cortada, que teve a sua origem na semente daquela árvore, que teve a sua origem numa outra árvore que deu a origem a essa semente, e assim por diante. Então, sempre existe uma causa para explicar aquela propriedade ou aquela coisa. E essa causa primária é se a gente fosse voltando o máximo possível até se cansar e não chegasse ainda, falar assim, isso aqui é daqui que começou tudo, né? E os espíritos falam o seguinte: e de onde viriam essas propriedades que você usou para explicar o que você está vendo? Existe uma causa primária. A matéria explica isso no início de tudo. É aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, olha só. Segundo os materialistas, não existe nenhuma inteligência por trás das coisas naturais, né? Por exemplo, dos planetas que a gente viu, do nosso próprio corpo físico, né? O nosso corpo físico ele não é o fruto de nenhuma inteligência. Ele apareceu a própria matéria explica, né? Através da fecundação dos gametas e tal, e papapá. Mas, assim, e aí? Bom, eu trouxe aqui uma obra, né? Uma coisa que apareceu aí. Algum de vocês acredita que isso aí foi obra do acaso? Porque, olha só, se a gente imaginar que a matéria explica tudo, tudo que existe no universo pode ser explicado através de reações químicas, de processos físicos, de coisas que foram acontecendo ao acaso. E o acaso, geralmente, ou posso dizer que sempre, ele não produz nada que seja ordenado, nada que tenha uma ordem. Por exemplo, se você pegar um dado e ficar jogando ao acaso, se esse dado não for viciado,
Cada hora vai cair um número diferente, de vez em quando vai repetir um ou outro, mas de forma aleatória. Não existe nenhuma ordem que vai cair 333, 22, 555, 44 e vai ficar se repetindo isso. Ok? Esse é o acaso. Acaso significa desordem. Bom, eu quero saber o seguinte: se vocês encontrassem esse pedaço de papel rabiscado aí, desenhado, vocês acreditariam que isso aí foi obra do acaso? Vamos supor que tinha uma caneta em cima dele, de repente essas canetas começaram a desenhar. Alguém aí acredita? Se acreditar, pode falar. Se ninguém falar nada, eu vou acreditar que vocês não acreditam que isso é obra do acaso. É difícil a gente acreditar que isso aí foi obra do acaso, que apareceu de repente aí, não é? Bom, se não foi obra do acaso, significa que teve um autor. Quem será que fez essa obra? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e falar. Seria o Guilherme? O Guilherme. O Guilherme é o quê? É um artista, um grande pintor? É alguém que tinha várias canetinhas na mão. Então, o Fábio já acha que é alguém que chama Guilherme. Eu imagino que seja uma pessoa esse Guilherme, né? Talvez não uma árvore, né? Nenhuma coisa. Uma E criança? uma criança de uns 10 anos de idade? Não, 2 para 3 anos. Ah, então, olhando para a obra, a gente consegue saber que ela teve um autor e a gente consegue imaginar quais são as características desse autor. Né? Provavelmente uma criança pequena, né? E essa obra aí, vocês acreditam que foi feita pelo acaso? Quem será que é o autor? Olhando para a obra, como é que vocês imaginam o autor? Pode ter sido eu, que eu só consigo desenhar esse tipo de desenho. Uma criança mais velha. Uma criança talvez mais velha. Por quê? Porque aqui a gente já consegue entender qual é a mensagem que ela está falando. É uma criança que já conhece a linguagem, né? E já sabe escrever. A outra também estava contando uma história comprida ali, mas provavelmente a gente não estava entendendo ainda, né? Então, uma criança mais velha, porque ela tem mais coordenação motora, porque ela já consegue se expressar de uma forma que a gente entenda, não é? E essa aqui, essa obra aqui, vocês acreditam que é obra do acaso? Feita por uma criança também? Não. Não, isso aí é uma obra de um gênio da pintura, surrealista, isso é um Salvador Dalí, que a gente pode passar, assim, alguns bons minutos olhando para ela e vai descobrindo coisas, né? Então, pela obra, a gente vai conhecendo as características, a complexidade e a capacidade do autor. Então, assim, é engraçado que esses movimentos materialistas falam assim, não, tudo é obra do acaso, mas ninguém acredita que aquele rabisco foi obra do acaso. Por exemplo, você pode perguntar para um materialista, vamos supor que alguém te coloque numa ilha deserta e fala assim, ninguém nunca pisou nessa ilha. Aí, de repente, você tropeça num relógio na areia. Você vai achar que esse relógio apareceu lá? Alguém acreditaria que esse relógio apareceu lá? Não, né? Porque o relógio é uma coisa complexa, né? Ele tem toda uma complexidade na sua mecânica, ele funciona de uma maneira lógica. Então, ele teve um autor, e ninguém, em sã consciência, diria que foi obra do acaso isso. Assim, não, isso é prova que alguém já pisou aqui. Beleza? Vocês já devem ter ouvido falar no Nicolau Copérnico, né? Foi um astrônomo importante, talvez os primeiros, né? Polonês, que viveu na Idade Média, naquela época mais, Deus me livre. E nessa época as pessoas acreditavam, e principalmente por causa da Igreja Católica, que a Terra, além de plana, era o centro do universo e que as outras coisas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol. E o Copérnico, ele dizia que não. Ele dizia que a Terra não era o centro do universo, eles entendiam como o universo o próprio Sol, o sistema solar, não existia nenhum telescópio nessa época, e ele dizia o seguinte, não, o Sol é o centro do universo e a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol.
E ele escreveu isso nessa obra, né, que eu não vou me atrever de falar o nome, né, porque o meu latim não é grandes coisas. Só que ele não deixou que essa obra fosse publicada até quando ele estava na beira da morte. Primeiro que ele era uma pessoa bastante católica, não queria ir contra a igreja, e ele já tinha sido cônego, inclusive. E segundo que ele não queria, ele também não queria virar lenha de fogueira, né? Nessa época ele poderia ser queimado vivo se ficasse defendendo essas ideias. Bom, acontece que todos, em função disso, aqueles que trabalhavam com ele eram necessariamente ateus, porque os religiosos não acreditavam no que ele pregava, né? Então, diz que uma vez ele chegou, ele estava no seu laboratório e chegou um dos seus colaboradores e encontrou um modelo do sistema solar que o Copérnico tinha feito. Não é esse, mas deve ser alguma coisa parecida, com umas bolas, uns pedaços de graveto, o que ele tinha na época para trabalhar. E aí a pessoa olhou para aquilo lá e falou assim: nossa, tá muito legal isso aqui tem tudo a ver com as suas ideias, né, com aquilo que você tem pregado, ficou muito bom. E aí ele perguntou para o Copérnico: quem foi que fez? E o Copérnico virou para ele, que era materialista, né, virou para ele e falou assim: quem fez isso aí foi o acaso. Naturalmente que ele não acreditou, né? Ele falou assim: não, para de brincadeira, quem foi que fez? Você que fez, você pagou alguém para fazer isso aí. Eu falei: não, foi o acaso que fez isso. Aí, na terceira vez que ele perguntou, aí o Copérnico virou para ele e falou assim: meu amigo, você com seu materialismo acredita que o original é obra do acaso? Por que você não vai acreditar que esse bando de bola e de pedaço de pau aqui não pode ter sido obra do acaso? Vocês estão vendo como não se sustenta essa ideia materialista quando a gente vai para coisas complexas? Eu estou falando uma coisa de complexidade muito pequena. O Emmanuel diz que qualquer dia o materialismo vai acabar por falta de matéria, né? Porque a própria ideia de matéria que a gente tem está sofrendo muita alteração. Hoje em dia, a gente já sabe, graças à astronomia, por isso que eu comecei com aquele vídeo também, que a maior parte de tudo que existe no universo, a maior parte de tudo que existe no universo, eles falam que é energia escura. Mas que dentro daquilo que a gente chama de matéria, a maior parte é o que eles chamam de matéria escura. Só 1,48% da matéria mesmo, é que compõe as estrelas, os planetas, eu, você, a nossa casa espírita, né? 13,33% é gás intergaláctico, gás entre aquelas estrelas lá no meio das galáxias, e 85,2% é um negócio que ninguém sabe o que é chamado de matéria escura. A matéria escura é uma coisa estranha que ninguém sabe o que é, mas consegue medir, por isso que sabe que existe. Ela tem massa e ela foi definida, o Einstein falava muito sobre ela foi colocada pela necessidade de existir mais matéria para explicar a órbita de planetas em torno de estrelas em torno de aglomerados, porque a massa que a gente consegue medir hoje em dia não é suficiente para manter essas órbitas, ou algumas delas, estáveis. Se não tiver massa suficiente, esses planetas, estrelas e tal, vão sair pela tangente. Não conseguem ficar em órbita. Então, de onde que vem essa massa? Essa matéria que ninguém consegue ver. Aí eles falaram que é matéria escura. Ela foi comprovada quando estavam tentando comprovar a teoria da relatividade do Einstein e esperaram um determinado eclipse, porque dentro da teoria geral da relatividade, o Einstein fala que se a luz passar perto de algum lugar que tem muita massa, ela sofre um desvio. Ela é mais ou menos atraída e sofre um desvio. Então, eles falam assim: como é que eu vou medir isso? Isso era uma teoria, ninguém nunca tinha provado isso. Assim, vamos esperar um eclipse do Sol, né? Que aí, com o Sol apagado, a gente consegue medir a luz das estrelas, se elas estão na direção correta ou se sofreram algum tipo de desvio. E mediram,
E os resultados que foram medidos, inclusive foi medido no Ceará, já tem mais de 100 anos essa medida, os resultados dessas medidas estavam perfeitamente de acordo com a teoria do Einstein. Hoje em dia, com esses telescópios que ficam fora do planeta, né, como o Hubble, as pessoas conseguem fazer essas medidas no espaço e elas veem que essas luzes sofrem desvios em lugares onde não tem nada, entre aspas. E como é que elas sofrem desvios? O que está desviando? A tal da matéria escura. Ok? E o que é essa matéria escura? Ninguém sabe. O que se sabe é que ela não é medida, ela só é inferida pelas consequências da sua presença. Ela não é bariônica, ela não é composta de prótons e nêutrons, como a matéria que a gente conhece, né? Mas está aí. Então, a nossa própria ideia de matéria está se transformando muito, né? Então, a gente acha que matéria é tudo aquilo que a gente pode pegar, cheirar, que é impenetrável. Isso aí é diferente. Ok? Então, já seria, até aqui, se a gente for olhar o universo, e dentro de cada planeta, por exemplo, dentro de um lugar qualquer, aquela organização toda, a gente fala assim, isso não pode ser obra do acaso. Né? Como diz a mensagem da Meimei, né? Não é possível olhar para isso tudo e achar que é obra do acaso. Bom, mas a situação, não sei se vocês perceberam, mas eu estou querendo destruir qualquer argumento materialista. Se tiver algum materialista aí, a gente pode conversar no final. O argumento materialista ele é completamente destruído quando você pensa em vida. Vida. A vida ter sido criada por quimiossíntese, por exemplo. Né? Existem teorias de geração espontânea, né? Em que a vida no nosso planeta teria sido criada por geração espontânea. Então, que num determinado momento o planeta passava por uma situação de calor e de uma atmosfera de tal sorte que a atmosfera era muito rica em gás carbônico, em amônia, tinha muitos raios, tempestades, alguma coisa assim, e que isso pode ter criado os primeiros aminoácidos. Primeiros aminoácidos que seriam os tijolinhos que poderiam fazer, por exemplo, proteínas. E a partir daí, por quimiossíntese, essa vida aparecer. Olha só, essa célula aí é uma bactéria, é a bactéria mais simples que existe, conhecida. Ela habita as vias genitais, né? E ela é pequenininha, ela tem um DNA bastante simples, que tem 525 genes. Isso significa que ela precisa, para viver, se alimentar, né, se reproduzir, sintetizar ao longo da sua vida 525 proteínas funcionais diferentes. Ok? Para que essa bactéria seja possível, ela precisa dessas 525 proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Desculpa essa partezinha, tá? Mas ela é importante, eu não quero cansar vocês com química, não. As proteínas, elas são formadas de aminoácidos, e esses aminoácidos, eles podem aparecer de duas formas. Na forma L e na forma D. Eles são isômeros ópticos, eles são enantiômeros, eles são a mesma molécula, só que como se uma fosse a imagem do espelho da outra. Então, se você colocar uma em cima da outra, elas não se sobrepõem. É igual você colocar a mão direita em cima da mão esquerda. Não se sobrepõe. Só sobrepõe se estiver de frente. Se tiver uma em cima da outra, o polegar não fica em cima do polegar. Ok? Então, olha só, por que eu estou falando isso? Além dos aminoácidos poderem ser L ou D, também os nucleotídeos podem ser L ou D. Isso aqui é uma molécula de DNA, né, que tem aquele formato de hélice, que a gente já conhece bastante, né? E esse formato de hélice, para se produzir, é necessário que haja tipo um zíper aqui para juntar isso aqui. Esse zíper, entre aspas, é a ligação de hidrogênio que vai acontecer, as pontes de hidrogênio que vai acontecer entre os nucleotídeos que estão de um lado da fita e na outra fita.
E para que eles se encontrem e fechem a fita, é necessário que esse esteja virado para cá e esse esteja virado para cá. Se um tiver virado para cá e o outro tiver virado para o lado de lá, não se fecha. Ok? Então, é necessário que sejam L ou D. Tá certo? Esse L ou D tem a ver com para que lado que está virado, tá? Olha só, algumas informações da bioquímica finais para eu fechar esse raciocínio. Aquela bactéria lá, mais simples, precisava sintetizar 253 proteínas funcionais para viver. Uma proteína funcional de qualquer ser vivo, ela é composta 100% de L-aminoácidos. São só os canhotos, né? Só os virados para a esquerda. Não tem nenhum D-aminoácido. Tudo bem? E o DNA, os ácidos nucleicos, eles são compostos 100% de D-nucleotídeos. Se tiver um L-nucleotídeo, não fecha aquela corrente, tá? Aquela hélice. Olha só, qual a importância de saber disso? Vamos imaginar a teoria da geração espontânea, da quimiossíntese. Vamos supor que seja verdade. Tinha gás carbônico, tinha amônia, e junto o gás carbônico com a amônia formou a glicina lá, que é o aminoácido mais simples que tem um carbono só. Gente, se eu posso formar a L e a D, o D-aminoácido, e não tem ninguém comandando a reação, porque se você está num laboratório de química e tem um químico comandando aquele processo, ele pode utilizar de algum artifício para que produza mais de uma espécie do que de outra. Ou ele pode, no final das contas, purificar e ter só uma. Mas se a gente está pensando no acaso, na natureza de uma maneira geral, qual é a porcentagem que vai formar de L e de D aminoácido? Vocês concordam que é 50% de cada um? Se não tem ninguém controlando o processo, forma 50% de cada um. 50% de D aminoácido e 50% de L aminoácido. É isso que acontece mesmo. Ou seja, a gente chama isso de mistura racêmica. 50% de cada um. Olha só. Vocês sabem qual é a probabilidade de a gente conseguir formar uma única proteína de 150 aminoácidos? Que é uma proteína muito pequenininha, tá? As nossas podem ter até 30 mil aminoácidos. Qual é a probabilidade de formação de uma proteína funcional pequena de 150 aminoácidos a partir de uma mistura racêmica? A partir de uma mistura que eu tenho 50% de D e 50% de L, sabendo que na proteína só pode ter L, tá, gente? Então tem D e L, mas só pode ter L na proteína. Isso ao acaso. Sabe qual é essa probabilidade? Essa que está aí, ó. 1 em 10 elevado a 195. Gente, 10 elevado a 195 é 10 com 194 zeros depois. É um número inimaginável de grande. Não existe nada nessa quantidade em lugar nenhum que você pode imaginar. Para vocês terem uma ideia, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena com uma aposta de 6 números é 1 em 50 milhões. Ou seja, uma chance em 5 vezes 10 à sétima. 10 à sétima. Essa aí é 10 elevado a 195. A chance de formar uma única proteína, não estou falando de um ser vivo, uma única proteína pequenininha de uma mistura racêmica é essa. Sabe qual é essa chance? Zero. Isso é zero. É mais fácil você ganhar sozinho na Mega Sena toda semana, em todas as suas encarnações, do que aparecer uma única proteína dessa. E eu não estou exagerando, não. Estou falando sério. Então, ó, se tinha algum materialista escondido ainda no nosso grupo, isso aqui destrói a questão filosófica da existência de vida sem uma inteligência por trás. Tá? É aquela história, né? Querer que isso tudo aconteça ao acaso é a mesma coisa que você botar um macaco numa máquina de escrever e deixar ele teclando por bilhões de anos. Depois você vai ler as páginas, o que apareceu. Você pode pegar todas as páginas que você não vai conseguir nenhuma delas está escrito, nem a primeira fase do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Nada que seja razoável, que seja lógico, né?
Então, e aí, voltando para o Livro dos Espíritos, o Kardec, na questão 4, ele faz essa pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Tem muito a ver com a lição da Meimei, né? E a resposta dos Espíritos é: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Né? A gente sempre acha que alguma coisa tem uma causa e que a ciência pode explicar. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E aí o Kardec faz um comentário a essa resposta. Ele fala assim: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, ou que o acaso pode fazer alguma coisa. Que tudo veio do nada e que o nada foi criando toda essa ordem que existe. Né? Que existe uma ordem absoluta, né? Ok? Tudo bem? Então, até agora, a gente tentou ficar destruindo a ideia filosófica do materialismo, tá? Que a matéria se explica. Agora eu quero entrar na parte mais importante, que são as consequências morais de você ser uma pessoa materialista. E para isso a gente recorreu ao livro Obras Póstumas, né, que foi um livro que foram reunidos escritos que o Kardec não tinha publicado ainda, depois da sua morte. E na primeira parte, né, no item 2, o Kardec faz uma comparação entre as doutrinas, né? Doutrina espiritualista, doutrina materialista. Então, ele traz lá, em um determinado momento, as consequências de cada uma dessas doutrinas. Então, ele coloca lá as consequências do materialismo. Então, eu trouxe o texto dele, vamos ler aqui, ó. Como o pensamento é secreção do cérebro, não existe uma mente, não existe um espírito, não existe uma alma atrás daquilo, o pensamento é secreção do cérebro. Com a morte do corpo, a inteligência do homem, em todas as suas qualidades morais, reentrariam no nada. Os parentes e os amigos e todos aqueles aos quais tivesse afeiçoado estariam perdidos sem retorno. Não esperando o homem nada além dessa vida, nenhum interesse tem em fazer o bem. Olha só que grave isso. Que é muito natural que se preocupasse em proporcionar os mais de gozos possíveis, fosse mesmo às expensas de outrem. Se tiver que passar por cima dos outros, tudo bem. Que haveria estupidez em disso se privar pelos outros, que o egoísmo seria o sentimento mais racional, que aquele que fosse teimosamente infeliz sobre a terra nada melhor teria a fazer do que se matar, uma vez que, devendo cair no nada, isso não seria nem mais nem menos para ele, e que abreviaria seus sofrimentos. Eu já vou comentar essas passagens, tá? E por último, a doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, porque não faz sentido ser caridoso, a fonte de todas as virtudes, a caridade, e base da ordem social, e o materialismo também é a justificação do suicídio. Então, eu enumerei aqui, tirando desse texto, oito coisas que eu consegui perceber nele, que seriam as lógicas de um materialista de carteirinha, vamos dizer assim, materialista puro sangue. Né? Qual seria a lógica? Primeiro, goze o máximo possível, mesmo às expensas de outrem. Então, o materialismo, ele justifica a competição e o egoísmo. Fala assim, ó, a vida é curta, só existe uma. Eu tenho que aproveitar ela da melhor forma possível. Se não tiver para todo mundo, eu sinto muito, mas eu vou passar por cima dos outros, porque eu tenho que cuidar de mim. Né? Então, aparece a competição e o egoísmo, né? que são coisas terríveis. Não existe nada de bom na competição, tá, gente? Nem na competição. Assim, mas espera aí, nós estamos no meio das Olimpíadas, né? Nem na questão dos esportes, eu estou falando da competição, de uma pessoa competitiva. Uma pessoa muito competitiva é aquela que, numa Olimpíada, por exemplo, ela faz o melhor tempo da vida dela, um tempo que ela nunca imaginou que fosse fazer, só que teve alguém que fez um tempo melhor que ela.
Se ela for muito competitiva, ao invés dela ficar extremamente feliz porque ela se superou ao extremo, ela fica extremamente arrasada porque teve um outro melhor do que ela. Olha como é grave isso, como é uma doença da alma, né? É você querer ser melhor do que o outro. Nós temos que querer ser melhor, mas do que nós mesmos. Nós temos que sempre querer melhorar, mas não ser melhor do que ninguém. As afeições morais não têm futuro, são quebradas sem retorno na morte. Olha só. Isso significa que não vale a pena você fazer nenhum esforço para uma relação afetiva dar certo. O que adianta você se esforçar uma vida inteira para que, de repente, aquela relação dê certo e daqui a pouco ou você vai morrer ou a pessoa vai morrer e aquilo acabou. Então, qual é a lógica da coisa? A fila anda, né? E tal, cada um cuida de si. As misérias da vida não têm compensação. Então, o suicídio torna-se um fim racional e lógico da existência quando os sofrimentos não têm esperança de melhora. Olha só que grave isso aqui é gravíssimo. Não tem nada mais grave do que isso. Vocês já viram alguma pessoa extremamente miserável e doente, materialista? Se você for nos lugares de maior quantidade de miséria e de muita doença e tal, você vai encontrar lá pessoas materialistas ou pessoas que acreditam muito em Deus e que têm fé que aquilo vai melhorar? Você não encontra materialistas. Porque se a pessoa é materialista de verdade, ela fala assim, por que eu vou sofrer uma doença que não tem cura? Por que eu vou ficar sentindo dor até morrer, sei lá quando é que eu vou morrer? Se eu não tenho nenhuma chance de melhorar até lá, vou ficar sentindo dor por quê? Vou acabar logo com isso. Se depois não vou existir, resolve logo isso. É inútil impor-se um constrangimento para vencer seus maus pendores. Por que eu vou tentar me melhorar? Para quê? Eu estou feliz assim. Né? É estupidez se incomodar, o Kardec usou esse termo, estupidez se incomodar, sacrificar seu bem-estar por outrem, seres que serão aniquilados com a morte, que jamais tornarão a ser vistos. O bem e o mal são coisas de convenção, e o freio social é a única coisa que vai te controlar. Então, se ninguém viu, o meu erro está tudo certo. E não tem por que eu ficar fazendo caridade, eu ficar cuidando de ninguém. Né? Tem gente que fala assim, não, mas eu conheço pessoas materialistas que são muito boas, muito caridosas, eu também conheço. Mas nós estamos falando de caridade de verdade. Caridade de verdade significa sacrifício. Eu me sacrificar em relação a alguém. Essas pessoas que se dizem materialistas e que fazem o bem para os outros, fazem, até um determinado ponto. Caridoso mesmo, você não vai encontrar. Olha só, questão 799 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos são extremamente claros com relação ao problema do materialismo. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Kardec fez essa pergunta para os Espíritos, uma vez que o Espiritismo não trazia nenhuma moral nova, né? Era só uma lente poderosa para conseguir enxergar a moral do Cristo de uma maneira melhor. Então, assim, como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí, olha a resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, qual é o objetivo do Espiritismo? Destruir o materialismo. E como é que ele destrói? Ele destrói, porque os espíritos voltam e começam a falar, né? Começam a contar que estão vivos, e são depoimentos que ninguém pode duvidar, que trazem detalhes assim absolutos, né? E então ninguém mais, se quiser estudar o espiritismo de uma forma séria, ninguém vai ter dúvida de que o materialismo é uma quimera, né? Então eles falam aqui, ó, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, a gente não tem mais dúvida, o homem perceberá melhor por meio do presente que ele é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o materialismo é uma das coisas que segura. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Eu tenho mais 3 minutos? É isso? Normalmente termina 20 e 30, mas como você teve problema com a conexão, você pode entender um pouquinho mais. Tá bom, vou tentar
Eu não comecei, eu não cheguei em Deus ainda. Pode ir tranquilo, até o final. Não, até o final não. Vamos mais uns 10 minutinhos aí, eu vou tentar colocar tudo, tá? Me desculpe. Então, olha só. Livro dos Espíritos. Obra basilar da filosofia espírita. É um livro que tem 1018 perguntas, ele vai até 1019, mas a 1011 é uma pergunta que não existe, né? Ela foi pulada na edição e se manteve assim. 1018 perguntas, sendo que algumas, 230 delas ainda tem letra A, 52 além da letra A tem letra B também, então são muitas perguntas, vários comentários do próprio Kardec e dos Espíritos, base da doutrina espírita. Esse livro fundamental, Kardec inicia ele, a primeira pergunta dele é exatamente essa: que é Deus? Veja bem, que se o Kardec fosse materialista, a pergunta não seria essa, porque ele nem acreditaria em Deus, né? Aliás, ele não estudaria os espíritos, né? Mas veja que ele não tinha dúvida, porque ele não pergunta, Deus existe? A primeira pergunta não é se Deus existe, ele pergunta, que é Deus? E mais interessante é que ele não pergunta quem é Deus. Ele não coloca Kardec como Deus como sendo um ser, uma pessoa. E também ele não pergunta o que é Deus. Porque se você colocar um artigo definido antes, você está definindo. E Deus, como é que você vai definir Deus? Se você definir Deus, você coloca limites para Deus. Então, Kardec pergunta, o que é Deus? Essa é uma pergunta que todos vocês conhecem. E provavelmente a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a doutrina, dentro da filosofia espírita, nós somos materialistas, pelo menos em princípio? Não. Nós acreditamos em espíritos e acreditamos em Deus. Acreditamos em Deus? Sim, acreditamos. Por quê? Por causa dessa pergunta aí. É claro que a lógica nos leva a crer que coisas complexas não podem surgir ao acaso. Mas isso não significa que tem que existir um Deus. Podem ter outras respostas que não sejam por acaso. Mas a gente utiliza a nossa fé. E a resposta que é muito clara e muito racional dos espíritos, que realmente existe Deus e que ele é a causa primária de tudo. O que é a causa primária? É aquela que você vai voltando nas causas, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Quando você chegou na última, fala assim, cansei de voltar. Já estou na última. Pronto, agora, e aí? De onde que veio isso que começou? Deus. É a mesma coisa que falar assim, não, o universo veio do Big Bang, que foi uma explosão de um grande aglomerado de matéria que estava num pequeno espaço, que explodiu e gerou esse universo que a gente conhece. Tudo bem, ninguém duvida mais da teoria do Big Bang. Mas e de onde que veio aquela matéria que estava aglomerada e que explodiu? E o que existia antes? Então, sempre existe uma causa primária, tá certo? E essa causa primária, segundo os espíritos superiores, é Deus. Como a gente tem essa ideia de Deus, é uma ideia inata em todos os seres. Nós já temos ideia de Deus, ou pelo menos o sentimento de Deus, desde que a gente vivia nas cavernas, tá? Todos os seres, todas as civilizações primitivas têm. Então a gente achava que os fenômenos da natureza eram deuses, assim por diante. Isso é inato dentro de nós. Mas a gente tem muita dificuldade de entender esse Deus. E aí a gente começa a criar várias versões de Deus que às vezes não atendem aos princípios mais básicos das pessoas e as pessoas começam a ficar ateias. Então, muitos dos ateus que existem hoje em dia, não é que eles não gostariam de acreditar em Deus, é que esse Deus que oferecem para eles não é adequado. Mas é complicado mesmo a ideia de Deus. Olha só o que Kardec pergunta para os espíritos na questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Natureza íntima de Deus. Como é Deus? Do que ele é feito? Né? Como é que é isso aí? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, nós não temos ainda o sentido
para compreender a natureza íntima de Deus. O que significa isso? É a mesma coisa você querer explicar para um cego de nascença, uma pessoa que nasceu cego, uma cor, o verde, o vermelho, o azul, qualquer cor. Você pode até falar para ele, ó, o vermelho é uma cor quente, o azul é uma cor fria. Ele sabe o que é quente e o que é frio. Mas ele vai conseguir entender o que é vermelho, o que é azul? Não vai. Então falta o sentido, né? E aí, sem esse sentido, a gente vai adaptando Deus à nossa maneira. E aí, uma das maneiras de a gente fazer isso é pelos textos sagrados que a gente sempre teve, né? Então, por exemplo, você vai lá no livro Gênesis do Moisés, lá no início, no primeiro capítulo do Gênesis, na criação, naquela alegoria da criação do mundo, né? E tá lá, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, então Deus é a imagem, nós somos a imagem semelhante de Deus. Aí o que a gente faz? A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Ele tem a nossa cara, ele parece um ser humano do planeta Terra, ele tem cara de velho, né? Porque ele deve ser mais velho do que nós. Com essa cara emburrada aqui, né? É um Deus vingativo. Se a gente vai olhar o Deus do Velho Testamento, é um Deus que se ira com as pessoas, que se vinga. É a nossa imagem e semelhança. Nós criamos o Deus à nossa imagem e semelhança. Assim, mas será que essa frase aí não tem nada a ver? Ela é completamente absurda? Não. Tá lá, questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é o espírito? Com E minúsculo. Ou seja, o que é o princípio espiritual? Aí os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode dar dos espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, olha só, Deus, inteligência suprema, espíritos, seres inteligentes da criação. Não é semelhante? Não é a mesma coisa? Então, o espírito em si, ele já não é corpóreo, né? Ele já não é material. Ele, para interagir com a matéria, ele precisa do perispírito, né? E Deus tem matéria? Deus tem mão? Deus tem nariz? Tem essa cara brava aí? De forma nenhuma, né? Mesmo porque o Deus dos terráqueos tem cara de terráqueo, o Deus dos saturninos tem cara dos habitantes de Saturno. Como é que seria isso, né? Então, a nossa ideia sobre Deus, ela foi, né, se adaptando, né? A gente já tem pessoas que imaginam que é uma trindade, são três, né? Tem gente que acha que Deus fica de olho o tempo todo, né? Para se vingar ou para fazer as coisas acontecerem. Não, já está na hora de deixar o piano cair em cima dele, aperta o botão. Não é nada disso, tá, gente? Deus cria suas leis e as leis fazem as coisas acontecer. Agora, a gente pode pensar... bom, daqui a pouco a gente fala disso. Será que nós nunca vamos entender esse Deus? Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Questão 11. Quando não tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, quando for um espírito puro, né? Os espíritos vêm ao Deus? Somente os espíritos superiores o veem. Questão 244. E o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Então, Jesus vê e compreende Deus. Nós não. E para a gente terminar a nossa conversa, para a gente não se expandir muito, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os atributos de Deus. E aí a gente vai tentar desenvolver alguma coisa aqui. E os atributos de Deus, embora a gente não possa ter uma noção exatamente do que seja Deus, a gente pode ter uma noção de quais seriam seus atributos. E o Kardec propôs isso para os espíritos e perguntou, são esses os atributos de Deus? Então, na questão 13, ele falou, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos falam o seguinte, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. Deus deve possuir em grau máximo
essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo e não seria, por conseguinte, Deus. Então, olha só, com certeza ele tem tudo isso aí no grau máximo, mas tem muitas outras atributos dele que a gente não tem nem como imaginar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre eles, sobre alguns deles, tá? Bom, Deus é imutável. Vou começar aqui pelo imaterial e imutável. Deus é imaterial. Então, Deus não tem corpo, não tem matéria, não pode ser pegado, não pode ser cheirado, não pode ser mordido. Deus é imaterial. E ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, que as leis do universo nenhuma estabilidade teriam. Ele é imutável. Então, isso significa, gente, que Deus não acorda de bom humor ou de mau humor. Deus não tem TPM. Ele não acorda hoje de mau humor com alguém. Significa que o amor que ele tem por nós é imutável. Isso significa, gente, que não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que ele já ama. Que a gente fica fazendo tratos com Deus, né? Vou fazer tal coisa para você gostar mais de mim. Não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame mais do que ele já ama. E também não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame menos. Eu posso ser o maior famigerado, o maior criminoso, o maior, pior coisa que existir no mundo, que Deus não me amará menos, porque o amor é perfeito e é dele. E é imutável. Isso é muito consolador. Deus é eterno. O que significa Deus ser eterno? Significa que Deus não teve início e não terá fim. Nós não somos eternos. Muitas vezes a gente fala que somos espíritos eternos. Não, nós não somos eternos, porque nós tivemos um início. Deus criou o princípio espiritual que evoluiu até virar um espírito. Então, teve início. Nós somos imortais, né? Nós somos infinitos, mas nós tivemos um início. Deus não. Então, desde quando Deus existe? Desde sempre. Não faz sentido falar de tempo com Deus. Deus existe desde sempre. Se Deus existe desde sempre, desde quando ele cria matéria e espírito? Desde quando ele cria planetas e espíritos? Desde sempre. Ou vocês imaginam Deus passando férias e folga, sem fazer nada um tempo? Se ele cria espíritos e planetas desde sempre, qual é a idade do espírito mais velho que Deus já criou? E quantos planetas será que existem no universo ou nos multiversos? Se Deus está criando desde a eternidade. Vocês percebem que isso é infinito? O número de planetas e o número de espíritos que existem no universo são infinitos. Isso é bom para colocar a gente no nosso lugar, para diminuir um pouco o nosso orgulho, para diminuir a nossa bola. Não é isso? Deus coloca para cada um dos planetas e para cada um dos sistemas solares espíritos crísticos para que cuidem desses planetas. O nosso espírito crístico que cuida do nosso planeta é Jesus. Foi o espírito que criou o nosso planeta. Que já é o dono do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Quantos espíritos iguais a Jesus vocês acham que existe no universo? Na mesma ordem. Se existem infinitos mundos e cada mundo tem o seu Cristo. Já pensaram nisso? Já pensaram que espíritos como nós, agarrados no egoísmo, agarrados no mal, somos minoria no universo? E que está na hora da gente tomar jeito e caminhar? Deus é único, onipotente. Eu não vou entrar muito nesses termos, que o meu tempo já acabou, já passou. Soberanamente bom e justo. Vamos terminar com essas duas coisas, onipotente e soberanamente bom e justo. Existe um filósofo grego de antes de Cristo, ele morreu em 270 antes de Cristo, chamado Epicuro, que ele dizia o seguinte, ou Deus, no caso deuses, né, porque ele era grego, ou os deuses, ou Deus, vamos colocar Deus aqui, vou pegar os Zeus lá, que era o máximo,
ou Deus não é infinitamente bom, ou ele não é onipotente. Porque se ele for infinitamente bom e onipotente, como é que ele deixa esse mal todo existir na Terra? É incompatível um Deus soberanamente bom e justo e onipotente com tanta maldade que existe por aí. Essa é uma visão infantil. E é uma visão que a gente só consegue resolver se a gente se afasta e não enxerga a vida como sendo uma coisa que vai do berço até o túmulo. Se a gente pensa numa encarnação única, se a gente pensa numa encarnação no materialismo ou numa única encarnação, Deus não pode ser bom e justo. Como é que você explica que uns nascem bonitos, os outros nascem feios, que uns nascem doentes, os outros nascem cheios de saúde, que uns têm muitas oportunidades e outros não? Mas graças a Deus a reencarnação mostra para nós que isso que nós estamos olhando é só um episódio muito pequeno da vida que é espiritual, que nós vivemos sempre a mesma vida, encarnados e desencarnados, somos o mesmo espírito. E que esse é o momento que, pela bondade de Deus e pela justiça de Deus, estamos vivendo para o nosso aperfeiçoamento. Então, se Deus, eu, por exemplo, se não fosse espírita, se eu não acreditasse em reencarnação, eu, que sou uma pessoa mais endurecida, não acreditaria em Deus. Eu não acreditaria. Porque que Deus é esse que nesse mundo que a gente vive, né? Então, olha só, mas a última mensagem que eu quero deixar aqui para a gente terminar. Se Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, todos nós estamos vivendo na melhor maneira que existe. Nenhum de nós passa por nenhuma injustiça. Isso também é muito consolador para diminuir a nossa rebeldia, para diminuir a nossa indignação exagerada. Eu posso, por exemplo, ser injusto com o Fábio. Jesus já dizia que no mundo que a gente vive, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Eu posso ser uma pessoa escandalosa e gerar uma injustiça com o Fábio. Mas se a minha injustiça atingir o Fábio, isso não é uma injustiça. Algum motivo houve para que ele passasse por aquela experiência que está lá para trás e que Deus conhece muito bem. Então, a gente olhar para esses atributos de Deus, a gente pensar nesse Deus cósmico, universal, onde que mora Deus, né? Qual é o tamanho de Deus? Né? Será que Deus é brasileiro mesmo? Né? Onde será que está Deus? Como é o rosto de Deus? Será que ele está dentro do universo? Será que o relojoeiro mora dentro do relógio? Então, a gente pensar nessas coisas, ao mesmo tempo pensar que Deus é aquele Pai que Jesus apresentou, absolutamente amoroso e cuidadoso, e que nós estamos mergulhados nele, porque provavelmente ele está em tudo. Então, quando eu fizer as minhas orações, eu não preciso fazer com que as minhas orações cheguem lá no final do universo, porque eu estou mergulhado em Deus. Então, é importante a gente pensar essas coisas, tá? Eu peço 1000 perdões, que eu passei 15 minutos. Então, me desculpem, eu não consegui me colocar no tempo, e eu estou à disposição de vocês, se é possível ainda responder alguma coisa, senão a gente termina. Obrigado, gente. Não há o que desculpar, porque os ensinamentos nos faz pensar muito, né? Que possamos todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, repensar as nossas atitudes, enquanto nos dizemos espíritas e cristãos, né? Criatura deste Deus soberanamente bom e justo. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa a falar? Bom, ninguém escreveu nada aqui, Fernando, e nem está falando aqui no microfone. Então, foi bem esclarecedora a sua fala. Amigos, o mês de agosto, para nós, daqui de São Mateus, é um mês muito gostoso de vivenciar. Por quê? Porque o Centro Espírita Antônio de Pádua, nosso querido CEAP,
completa no dia 12 de agosto 93 anos de fundação. É a primeira casa espírita de São Mateus. Por esse motivo, no mês de agosto, as nossas palestras, as nossas reuniões aos domingos, vai ser dedicado a todos os companheiros que deram início ao Centro Espírita Antônio de Pádua e todos aqueles que dão prosseguimento a esse trabalho magnífico de divulgação da nossa maravilhosa doutrina, que esclarece, consola e ampara a todos aqueles que procuram uma casa espírita. Emmanuel diz que o Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. Quão séria é a missão do Centro Espírita, né? Então, vamos dar graças aos companheiros que tiveram a feliz ideia de fundar um Centro Espírita em São Mateus, e aí foram aparecendo o Centro Espírita Casa Chico Xavier, o Simão Pedro, o Nosso Lar, e aí a gente vai espalhando essa maravilha de doutrina por este município. Então, as nossas palestras no centro de agosto serão, no dia 1º de agosto, vai falar para nós o Sérgio Tissim, a atualidade científica da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. No dia 8, Viviane Lírio, a contribuição da doutrina espírita para a pacificação da humanidade. No dia 15, Sandra Borba, Viver em Deus. No dia 22, Dieber Faed, que ainda não me passou o tema. E no dia 29, encerrando o mês de agosto, portanto, Jorge Elahá, que também ainda não temos o tema. Né? Então, vamos divulgar, vamos convidar os amigos para participar, né? Porque serão grandes temas e grandes oportunidades de aprendizado. Fernando, meu querido, mais uma vez, recebo o nosso sincero agradecimento pelas reflexões que você nos trouxe. E, como eu gosto de explorar um pouquinho mais aquele que nos fala, por gentileza, faça a prece de encerramento para nós, por favor. Eu que agradeço muito carinho, vários se manifestando aí. Então, vamos aproveitar esse sentimento, pelo menos eu estou sentindo, muito bom. Elevar um pouco mais os nossos corações ao alto, num momento de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por existirem momentos como esses na nossa vida, em que nos reunimos para entender melhor as orientações de Jesus, para enxergar melhor a nós mesmos, para redirecionar as nossas caminhadas. Muitas vezes ficamos andando de forma aleatória, ao léu, e nós agradecemos imensamente, porque nessa encarnação nós recebemos o Espiritismo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, para que esse Espiritismo nos transforme verdadeiramente em pessoas caridosas, em pessoas misericordiosas, em pessoas que, como diz Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, que nós consigamos ver a Deus em todos aqueles que nos rodeiam, em todos aqueles que nos cercam, em toda a obra que Deus fez. E que, enxergando Deus nos nossos irmãos e naqueles que se colocam como nossos adversários, nós consigamos ter uma postura diferente do que temos tido ao longo dos milênios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça. Porque a teoria é muito bonita, mas a prática
ela depende da nossa vontade. Que o Senhor abençoe essas casas que nos receberam com tanto carinho e que permita que todas as semanas possa ser um manancial de luz aos corações de todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. A todos vocês, uma excelente semana com muita saúde e paz.